irmãos do Misericórdia Online, última terça-feira de fevereiro. Vamos hoje meditarmos juntos o Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 9, de 30 a 37, para vocês já irem aí preparando na Bíblia de vocês. Marcos 9, de 30 a 37. Então clamamos a presença do Espírito Santo sobre nós, que Ele venha ao nosso encontro, que Ele possa vir ao socorro de tantos anseios da nossa alma. Este tempo, principalmente o carnaval que está chegando, quantas pessoas, que já estão preocupadas com seus filhos, irmãos, parentes, o que vai ser, como vai ser. Que o Senhor possa vir acalmar o nosso coração, vir ao encontro dessas necessidades e cuidar de cada um desses entes queridos que nos preocupamos tanto. Vinde, Espírito Santo, nos ajude também com a meditação desse Evangelho, que nenhuma destas preocupações possa nos atrapalhar nesses poucos minutos que estaremos contigo, que estaremos com a Palavra. Que tudo seja colocado no teu coração. Que neste momento sejamos somente nós, eu e a Palavra, você e a Palavra. Amém. Então, Marcos 9, versículo 30. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia, mas ele não queria que ninguém soubesse. Ele ensinava os seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois, ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu leio esse Evangelho, ele pode parecer que são duas coisas distintas, né? Primeiro, Jesus faz o anúncio ali da paixão e depois vem toda aquela discussão de quem é o maior. Por que será que Marcos colocou essas duas coisas juntas? Será que foi simplesmente porque precisava escrever lá as coisas, foi lembrando e foi escrevendo? Nada da palavra, nada. Nenhuma vírgula da palavra é à toa. O que Jesus nos fala no anúncio da paixão? Que ele ia ser entregue às mãos dos homens, que iam matá-lo, que no 3º dia ele ressuscitaria. Naquele momento eles não entenderam nada. Depois na palavra fala que só depois da ressurreição que eles foram lembrar das palavras de Jesus e compreender. Porém, Jesus já sabia o que é a entrega de Jesus na paixão. É a maior entrega que poderia ser feita. Imagina, ele é Deus, veio no mundo, já se rebaixou aqui, se fazendo homem. Ainda ia morrer de uma das piores maneiras que tinha, na cruz. Era uma das piores formas de condenação. Zombado no meio do povo, carregando a cruz, as pessoas cuspiam nele, então ele se rebaixou até o último. Se deu até o último, da pior maneira que ele podia, para que nós entendêssemos as palavras que ele disse na sequência. O que os discípulos estavam ali discutindo? Quem é o maior? Quem é o maior dentre eles e tudo mais e tal. Tiveram até vergonha de falar para Jesus. Jesus perguntou: o que vocês estavam conversando? Estavam com vergonha, porque eles sabiam que não era isso. Eles estavam com Jesus já há quanto tempo caminhando com ele. E tudo que Jesus demonstrava era exatamente o contrário. Então, no seu coração, eles já entendiam que não era esse o caminho que Jesus ensinava. E aí, Jesus quis mostrar para eles, no profundo,
Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Quem que foi, nessa lógica de Jesus, o primeiro de todos? Ele. Ele foi, por primeiro, o último de todos. Ele, por primeiro, foi aquele que serviu a todos. Que depois quis se fazer como escravo, colocou-se, cingiu com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Se entregou, morreu de tal forma. Ele, por primeiro, ele nos abriu o caminho. E quem sou eu para não seguir os caminhos de um mestre como esse? Ele não me pediu, não nos pediu de sermos grandes, de caminharmos, de fazermos grandes coisas. Ele nos pediu de sermos os últimos, de seguirmos Ele. Mas o caminho de Jesus não foi para cima, não é um caminho de subida, é um caminho de descida, é um caminho de humilhação, porque os humilhados são os exaltados. Ele por primeiro viveu isso, não nos pediu uma coisa que Ele não viveu. Ele só nos pediu de segui-lo. Não que o caminho dele seja fácil, porque muitas vezes o nosso orgulho grita dentro da gente, não querendo ser humilhado, não querendo viver esse caminho. Mas se nos dizemos cristãos, se nos dizemos seguidores deste mestre, este é o caminho que temos que viver, mesmo que doa, mesmo que muitas vezes a gente grite, né? A gente costuma brincar e falar que às vezes a carne grita dentro da gente, né? Mas esse é o caminho. Jesus, será que também não passou por isso? Ele era homem. Era Deus, mas era homem também. Para ele, eu tenho certeza que também não foi fácil viver tudo que ele viveu na paixão. Então, esse é o convite de Jesus para nós hoje. E depois ele fala, né, de acolhermos os pequeninos. Acolhemos as crianças, porque quando acolhemos a eles, é a Deus que estamos acolhendo. Então, muitas vezes, quando estamos na rua, encontramos um pobre, uma pessoa na rua, ou às vezes um vizinho que necessita de uma ajuda, uma pessoa próxima de nós ou alguém que nem conhecemos que esteja com um problema de saúde ou algum problema de locomoção, não sei. Deus vai inspirar no teu coração. Tantas situações que encontramos pequeninos, né, que Jesus diz na palavra crianças, e que podemos fazer algo para eles, não é para eles que estaremos fazendo, é para o próprio Jesus, é para o próprio Deus. Então que esse hoje seja o nosso propósito, de ao longo do dia nos rebaixarmos, porque somente nos rebaixando poderemos ver os necessitados. Se a gente ficar aqui, ó, no nosso orgulho, a gente não vai ver as pessoas necessitadas ao nosso redor. Então que hoje possamos abaixar a nossa cabeça, abaixar o nosso orgulho, olhar ao nosso redor. Quem hoje precisaria de uma ajuda que eu posso dar? Que às vezes é coisa simples. Um sorriso, uma palavra, um bom dia pode mudar a vida de alguém. Maria Teresa de Calcutá nos dizia que o nosso sorriso muitas vezes pode ser o único evangelho que aquela pessoa vai ler no dia de hoje. Então que hoje seja esse o nosso propósito. Bom, que Deus nos abençoe, caminhe conosco e nos dê força, que não é fácil, para caminhar e passar esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O coração de Jesus, que se faz carne em nós, como em Maria, nos revista de sentimentos de misericórdia, de compaixão, nos doe entranhas de ternura, que saibam comover-se. Livro no Oceano de Misericórdia Infinita, Padre João Henrique.